Na hora de meio-dia, quando chegou um casal que morava naquela pensão, e chegou apavorado, até se lastimando, chorando, dando a notícia que Francisco Alves, o rei da voz, tinha morrido, vítima de um acidente de um automóvel na estrada Presidente Dutra, na estrada do Rio. E então, a partir daquele momento, tudo na cidade se transformou, pois tinha morrido aquele grande astro do cinema e do rádio. Então houve até um cortejo que veio com despojos fúnebres e que desfilou pelas avenidas à noite, acompanhado de escolas de samba, desceu pela Avenida da Luz e acompanhado pela multidão com grandes fotografias alusivas de Francisco Alves e tudo mais. Quanto à minha infância, eu não posso naturalmente dizer que tive nenhuma vantagem nela, porquanto eu não conheci nem meu pai e os meus parentes todos me detestavam por motivo de eu ser filho ilegítimo. Inclusive na minha casa, humilde casa, não existia nem mesmo um espelho ou um pedaço de lápis que se pudesse escrever qualquer coisa. No caso de ter que se anotasse qualquer coisinha, seria necessário o uso de um pedaço de carvão. Então, eu também não tive colegas em infância, principalmente nos meus primeiros 7 anos, a 9, por aí não tive. Fui criado completamente solitário, nunca brinquei com bolas ou com qualquer outro jogo. Os meus irmãos, por partes do casal, já eram todos criados e não viviam junto conosco. Inclusive eu tive até uma irmãzinha que morreu de fome, praticamente de falta de zelo, porque naquela época existia muita miséria, ainda muito mais do que hoje, naquelas regiões. Eu trabalhava naquela pensão até às 10 da noite, era das 6 da manhã às 10 da noite. Tratava-se de uma pensão de imigrantes de descendência espanhola, portuguesa. Então o serviço era demais puxado e não havia assim recompensa em troco, pois o meu ordenado era 70 mil réis por mês. Então, certa ocasião houve uma desavença, pois após de eu terminar o serviço uma tarde, de domingo eu pedi um dinheiro para ir até uma estação de rádio, era a única diversão, tratava-se da Rádio Cultura, e o português me negou a dar aquele dinheiro. Então eu me sentindo assim um tanto revoltado, resolvi abandonar o serviço. Dali eu fui para uma guardinha de automóvel por intermédio de meu irmão. Era debaixo do viaduto do Chá, viaduto 9 de julho. Lá tinha um pátio onde a gente tinha que marchar o dia todo. E eles diziam que dava alimentação, mas a situação lá era muito precária, pois não havia uma alimentação assim conveniente. Pois o elemento para se alimentar ali, ele gastava, um pãozinho era para dois meninos, né? E havia muito esforço físico, porquanto tinha que trabalhar lá numas fábricas frustradas de tecelagem e marchar o dia todo, inclusive enfrentar a escola. Quer dizer que havia um terrível desgaste físico e não havia alimentação para a pessoa se recuperar. Eu morava na Vila Anastácio
Às vezes saía dali do viaduto 9 de Julho e ia a pé até o Anastácio, passando pela Água Branca, Perdiz, Pompeia, Lapa, até chegar ao Anastácio. Então, também ali eu passei alguns meses, não deu certo. Certa ocasião, eu fui encontrado chorando no meio da rua pelo um baiano que tinha uma pensão, uma grande pensão, fora outras casas de cômodos, aonde está localizada hoje a Boca do Luxo, na esquina com a rua Bento Freitas com a Major Sertório. E aquele baiano ali me apanhou com um ar de uma pessoa compadecido, mas que no fundo tratava-se de um fariseu, era ele. Naquela pensão eu fui conhecer muitas coisas que eu ainda não conhecia até aquela época, como o pervertido sexual. Se alguém me pergunta como deveria ser então a infância, como deveria ser zelado, eu respondo que naturalmente a criança deve ter um zelo especial, uma assistência de uma organização assim governamental, para que ela nos seus primeiros dias já não se decepcione, não se desafigure fisicamente, porque a criança mal nutrida, mal alimentada, ela não tem condições de progredir. E além de que também a criança deve ter assim uma espécie de diversão, e que esta diversão já seja uma diversão instrutiva, profissional, que ela se divirta e ao mesmo tempo esteja se instruindo naturalmente. Inclusive uma instrução assim, espécie mecânica ou outra coisa, quer dizer, e que ela seja criada numa espécie de jardim infantil com pessoas competentes para tratá-las, aonde haja assim uma espécie de limpeza, toda uma possibilidade de se dar assim um grau que não seja totalmente de miséria. Mas quer dizer que esse sistema de escravização, ele se dá mais dentro de um sistema de peso físico, quer dizer, que eu quero dizer corpo, peso de corpo, quer dizer, o forte domina o fraco. Lá se vai a Ser Maria, lá se vai a Ser Maria, de noite pelo luar, de noite pelo luar. Lá se vai a Ser Maria, lá se vai a Ser Maria, de noite pelo luar, de noite pelo luar. Procurando a Deus menino, procurando a Deus menino, sem nunca poder. Eu perdi muito tempo em coisas inúteis, viajando pelo sertão, estrompado, viajando 10 léguas por dia, viagens de um mês para não ganhar nada, de maneira que hoje eu já me acho no meio da idade ou mais, e vencido, sem condições, sem ter para que meio apelar, porque hoje não há
também sentimento. O sentimento que vinha havendo quer dizer que ele foi desvirtuado por determinadas forças e não há possibilidade de recuperar, a menos que apareçam alguns interessados, pessoas que ainda não se corromperam totalmente, ainda não se desanimaram e queira criar um novo. Para de frescura. Falar o quê? Fala. Mas eu não sei. Inventa uma aí. Inventa uma história. Põe uma na cabeça e fala. Vai. Hein? Eu não sei falar nada.